Josué capítulo 6, de 1 a 21. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as os condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois e ovelhas e jumentos. Amém. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por mais uma oportunidade, Deus, estamos diante da Tua palavra, Deus. Pai querido, que o Senhor venha nos instruir, ó Deus, para que possamos realmente em nosso viver buscar seguir a Tua orientação,
ouvir o teu chamado, ó Deus, buscar, ó Deus, a fé, ó Pai, a única forma de podermos viver, ó Deus. Tua palavra diz que o justo viverá pela fé, e que nós possamos seguir em frente na nossa vida, ó Pai, a cada dia, baseado na fé que o Senhor nos dá. Pare conosco, ó Pai, mais uma vez, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Acabamos de ouvir uma canção que diz: não são meus planos que Ele quer, pois Ele já traçou os seus. Não é o que eu posso ofertar, pois tudo vem das suas mãos. Esse cântico fala sobre alguém que se coloca nas mãos de Deus para seguir os caminhos de Deus. Passo a passo sempre te seguirei, seguirei os teus caminhos. Agora imagine se na nossa caminhada nós nos defrontarmos com umas muralhas, como as muralhas de Jericó. O que faremos diante desta tamanha barreira? Nós devemos, pela fé, buscar a orientação do Senhor e confiar de que nada pode impedir esse plano do Senhor para as nossas vidas. Nós lemos há pouco essa história bem conhecida das muralhas de Jericó, e é mais um exemplo da fé, a fé em Jericó, quando aqueles homens se comprometeram com Deus. Nós temos visto vários exemplos de fé, e fé é exatamente isso: você acreditar no Senhor, você se dispor na sua caminhada a seguir em frente. Sabemos que histórias de fé não existem apenas nos registros das Escrituras, né? Graças a Deus, homens de fé todos os dias são levantados. Uma história que eu achei muito tocante conta a história de uma família chamada família de Ain, do Camboja. Esta família estava sendo perseguida por ser cristão, e eles foram presos por soldados comunistas e passaram a noite amarrados. E naquela noite a família não dormiu, oraram ao Senhor e colocaram diante de Deus. E uma coisa que eles falaram, o pai principalmente falou que eles deviam se preparar para que eles pudessem morrer sem relutar, sabendo que aquilo fazia parte da vida deles, do propósito do Senhor na vida deles, e que Deus tinha a salvação na vida deles, para a vida deles. E conta-se então que no outro dia cedo, os soldados mandaram eles mesmos cavar lá um buraco onde eles seriam enterrados, e depois de cavar esse buraco, eles entraram naquele lugar e pediram um tempo. O pai pediu um tempo para que eles orassem antes de serem mortos. E naquela hora ele orou por aquelas pessoas que estavam ali, que iriam executá-los, pelas pessoas que estavam ao redor assistindo, que Deus pudesse perdoar o pecado daquelas pessoas, que Deus pudesse dar salvação. Orou pela vida deles. Nessa hora, um dos menores resolveu fugir, saiu correndo lá do buraco. Quando os soldados se aprontaram para pegar, porque era ali facilmente, não tinha muito para onde correr, o pai disse: espere um momento. E esse pai, ele gritou para o filho. Eu vou ler aqui as palavras do pai. Ele disse: que comparação, meu filho, ganhar apenas algumas horas ou alguns dias na selva como fugitivo, um miserável solitário, ou unir-se à sua família momentaneamente ao redor da sepultura, mas em breve ao redor do trono de Deus, livres para sempre no paraíso. E ficou aquele silêncio. De repente a criança volta sozinha, sem nenhum soldado, sem nada. História horrível, né? Mas é verdade. Volta, e ali eles ficam quietos e são executados.
diz que ninguém tinha dúvida que aquelas pessoas realmente estariam para o céu. Que muralha que eles encontraram pela frente, não? A sequência da nossa vida existem barreiras, mas nada impedirá que um dia nós alcancemos a presença de Deus nos céus. Que barreiras enfrentamos na nossa caminhada? E como nós enfrentamos as barreiras da nossa caminhada? A resposta nossa deve ser com fé, confiando no Senhor, não retrocedendo, sempre lembrando aqui o texto de Hebreus 10:37: dentro em pouco aquele que vem virá e não tardará, porém meu justo, todavia meu justo viverá pela fé. Nós não somos os que retrocedem para a perdição, não devemos desistir, mas pela fé seguir adiante. A história da queda de Jericó é muito conhecida, como eu já disse. Josué, sucessor de Moisés, recebeu a promessa de Deus que ele e todos os israelitas tomariam aquela terra. A cidade de Jericó era protegida, bem protegida, espessos muros e guerreiros poderosos para prevenir a invasão. Essa cidade era, de certa forma, pequena, tinha uma circunferência de cerca de 600 metros e media aproximadamente 225 por 80 metros. E a gente percebe que eles não estavam muito tranquilos com toda essa proteção. Eles, os que estavam lá dentro, as muralhas de Jericó, eles deveriam estar mais tranquilos. Eles tinham aquela proteção da muralha, tinham a proteção dos guardas, eles estavam dentro de um local com muito mantimento, água, eles poderiam ficar ali muito tempo, mas eles não estavam tranquilos, porque eles sabiam da história do povo de Israel, eles estavam com medo. E a gente percebe aqui a mão de Deus e uma história de fé sendo contada aqui. O que acontece, irmãos? Uma promessa foi dada a eles. Josué 6:2: entregarei na tua mão a Jericó. Entregarei na tua mão a Jericó. A fé daqueles irmãos foi baseada numa promessa de Deus. Foi Deus quem os chamou para tomar aquele local. Não haveria por que não confiar. Se Deus havia aberto o mar, por que não destruir uma muralha? É a vontade de Deus. Qual é a base da minha fé? Qual é a base da sua fé? A vontade de Deus, a promessa de Deus. Quando é a vontade de Deus, nós não temos por que duvidar. Não existe causa difícil, não existe causa impossível. Mas a gente pode se perguntar: mas quando então, pastor, eu peço alguma coisa e Deus não me dá, é falta de fé? Quero responder essa pergunta com outras perguntas. Primeiro, você fez esse pedido baseado na promessa de Deus? É segundo a vontade de Deus? Faz parte do propósito de Deus para a sua vida esse pedido? Se a gente não tem certeza dessa resposta, ou às vezes tem certeza que não é falta de fé. A questão aqui é estar pedindo conforme a vontade pessoal e não conforme a vontade de Deus. Alguém pode dizer: então, se eu orar por um doente e ele não for curado, é falta de fé? Eu digo que não. Nós devemos orar por um doente para que ele seja curado, mas nunca pode faltar na nossa oração uma frase que diz: seja feita a tua vontade. A base da nossa fé tem que ser a vontade de Deus. Qual é o meu desejo? Que ele seja curado. Agora, a minha fé só vai ser confirmada na cura se realmente for a vontade de Deus naquele momento. Então não é fraqueza fazer a oração assim,
demonstra força, confiança em Deus. A partir do momento que eu tenho a minha vontade, eu devo expô-la a Deus. Eu não devo ser aquela pessoa que ora, né? Ó Senhor, que o Senhor me dê uma casa com bastante goteira, e que eu fique desempregado, que eu pegue gripe pelo menos uma vez cada 2 meses. Não é esse tipo de oração. Eu devo orar pedindo que Deus me dê um abrigo, né, uma casa para morar, que Deus me dê saúde. Só que se nós descobrirmos uma doença, nós devemos glorificar a Deus mesmo assim, dizendo: seja feita a tua vontade. O povo poderia até pedir uma passagem livre, né? Ó Deus, o Senhor prometeu essa terra, então dá passagem livre. Mas desde o momento que aparece uma muralha, o povo segue as instruções de Deus. Eles oram a Deus e eles buscam vencer aquelas dificuldades. A promessa de Deus na queda das muralhas faz parte de uma etapa da conquista da terra prometida, faz parte dos planos de Deus. Então muralha nenhuma poderia ficar de pé na frente deles. Em nossa vida, em rumo a essa terra prometida, em rumo aos céus, alguns obstáculos vão surgir, mas eles vão ser para que a nossa fé seja provada e fortalecida, que nós possamos ouvir Deus e assim buscar derrubar essa muralha. Quais cadeias que nos prendem? Quais muralhas estão diante de nós? Uma promessa foi feita a eles: entregarei Jericó às tuas mãos. Mas não foi apenas uma promessa, uma missão foi dada a eles: entregarei às tuas mãos a Jericó. Mas logo depois houve um mandato divino. Eles deveriam rodear a cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia rodearam 7 vezes, tocaram trombetas e depois gritaram. Estranho isso, né? Levavam trombetas, chifres de carneiro, e também haviam sacerdotes para tocar a trombeta. Haviam aquelas pessoas, a arca também foi levada, era levada à frente. Havia uma série de sequências aqui de obrigações para aquele povo. Uma missão foi dada. Eles obedeceram baseados naquela promessa inicial, que era: eu vou entregar nas suas mãos a cidade. Mas foi pedido para que eles fizessem alguma coisa: rodear a cidade, tocar trombetas, gritar. E aquele povo obedeceu. A gente pode ver que a obediência daquele povo foi totalmente conforme o Senhor havia ordenado. O que nós temos feito diante das promessas de Deus? Será que nós não estamos ouvindo as promessas? E se nós ouvimos a promessa, será que nós não estamos ouvindo o que o Senhor requer de nós? Nós devemos fazer em busca das promessas de Deus. Aquele povo caminhou. Repare que há uma série de coisas aqui para a gente ver. Foi um trabalho coletivo. A fé se desenvolveu num grupo e fez conforme foi mandado. Havia funções específicas para cada um. Cada um realizou a sua promessa. Cada um realizou a sua missão, segundo a promessa de Deus. Deus tem um momento que fala: levantaram de madrugada, saíram, caminharam em silêncio. Eu fico pensando aquele povo caminhando em silêncio em redor lá da cidade, olhando para aquele muro. Passou na cabeça deles. Eu creio que foi um momento de oração. Foi um momento em que eles olharam para o seu tamanho, para a sua pequenez,
E eles cumpriram até o fim, né? Não era uma promessa, uma missão realizada instantaneamente. Era uma missão realizada aos poucos. Eles tinham que andar, eles tinham que rodear, ia para casa, lá dormir, lá para o arraial, voltavam no outro dia. Foi realizado aos poucos. Eles seguiram conforme as etapas específicas que foram colocadas aqui. Imagine aqueles irmãos diante daquelas dificuldades. Imagine a gente. Nós precisamos ter essa missão, né, individual de Deus, diante de Deus, cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas, mas nós precisamos também ter essa ideia de missão coletiva, seguindo, cuidando, né, de obedecer aquilo que Deus nos fala no meio de comunidade, por meio da liderança da igreja. Correspondemos à missão que Deus tem dado a cada um de nós como igreja. E eles foram até o fim, né? Será que muitos de nós começamos lá no 6º dia, desistimos, olhamos para os problemas, achamos que eles são grandes demais e desistimos? No final eles teriam que gritar para o muro, gritar diante de um gigante. Eu acredito que eles não estavam gritando para o muro, eles estavam gritando para Deus, clamando a Deus em sua fé, que é capaz de mover os montes. E as muralhas caíram. A promessa foi cumprida. As muralhas caíram. Aquela poderosa fortaleza foi destruída. Nós temos essa consciência, como eu disse desde o início. Os problemas surgem diante de nós, mas a partir do momento que Deus nos chamou para uma missão, como chamou aquele povo, Ele vai conosco na caminhada. E as dificuldades que nós enfrentarmos, pela fé nós podemos vencê-las, segundo o poder de Deus. Eles usaram armas, explosivos? Não, apenas marcharam, tocaram trombetas e gritaram. A arma deles foi a fé. Fica bem claro aqui que o poder vem de Deus. Algumas pessoas falam que naquele lugar existem fendas, placas tectônicas, que houve um terremoto naquele momento. Mas mais motivo da gente acreditar, né, que Deus é poderoso, porque mandou um terremoto bem na hora, depois da 7ª volta, depois que as trombetas soaram, que eles gritaram, veio o terremoto. Não importa se foi terremoto, o que foi, mas foi o poder de Deus capaz de derrubar aquilo que era tão difícil. Será que existe alguma coisa que tenha impedido a minha vida, a sua vida, de seguir em frente? Você está caminhando, né, com a presença de Deus e se deparou com uma muralha? O que te impede de continuar? Nós precisamos crer que Deus nos chamou e que nós podemos seguir. Não só podemos, como devemos seguir em frente. Nada pode nos separar de Deus. Nada pode separar da presença de Deus. Quando nós estamos diante de alguma tarefa grande, nosso pensamento não deve ser o que nós podemos fazer, mas o que Deus pode fazer e o que Deus faz em nós e por nós. Quando avaliamos os nossos recursos, será que a gente tem a consciência de que os nossos recursos não são nada? Mais uma vez eu digo que ficou evidente que a força daquele povo era nenhuma, e eles nem cutucaram o muro, né? Para que ficasse bem claro que foi Deus que fez a obra. Eu fico preocupado quando algumas igrejas se acham grandes demais, acham que é o homem, né, que está fazendo alguma coisa. Nós rodeamos a cidade, nós cantamos, Deus opera com o Espírito Santo dele no coração das pessoas, converte as pessoas.
o que somos nós? Se Deus não tocar em nosso coração, nossa sabedoria não é nada, nosso poder não é nada. E aqui a gente não vê nenhuma celebração da força humana, mas toda a glória dada a Deus que derrubou aquelas muralhas. Deus abençoou aquelas pessoas. A missão foi cumprida. Essas muralhas foram derrubadas. Pela fé, como diz o texto, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Deus quer que nós estejamos confiando mais nele, mais em que Deus tem uma missão para nós, mais em que, se algo tem nos impedido de cumprir essa missão, nós devemos, conforme a palavra dele, clamar ao Senhor, e isso será retirado. Poderemos vencer essas muralhas. Josué, no seu chamado, que é bem conhecido, ouviu algumas vezes de Deus uma palavra, que era: seja forte e corajoso, não temas, eu serei contigo. E a fé, então, ela se representa nesta certeza de que tudo mesmo irá bem conforme a vontade de Deus. O que Ele está fazendo, Ele vai cumprir a sua vontade na nossa vida. E nós precisamos seguir essa vontade de Deus. Não temos força? Podemos dizer que não é pela nossa força. Não confiamos em nós mesmos. É isso que Deus coloca na nossa vida. Nós não devemos confiar em nós mesmos. Neste texto foi citado a prostituta Raabe, e pela fé foi salva, e juntamente salva a sua família. Por quê? Porque quando aqueles espias, aqueles homens foram lá, em cima daquele muro onde ela morava, fazer o reconhecimento de Jericó, lá da cidade, ela os escondeu, para que eles não fossem mortos. E por que ela fez isso? Ela disse que ela acreditava que Deus iria livrá-los, e ela queria também ser livrada pela sua fé. A fé de uma prostituta, ela foi reconhecida como alguém especial. Depois ela fez parte, da genealogia de Jesus, essa prostituta Raabe. Nós também, pela fé, por mais pequenos que sejamos, pequeninos, nós podemos sim, baseados nesta fé, ser abençoados por Deus. Seguimos em frente. Vamos orar, irmãos? Deus querido, nós somos agradecidos ao Senhor, porque, ó Deus, o Senhor conhece todos os nossos dias. O Senhor sabe as barreiras que vamos enfrentar, as dificuldades que vamos enfrentar. E é o Senhor quem nos dá, Deus, a sua promessa de que teremos vitória sobre qualquer situação, Deus. Pai amado, que o Senhor nos ensine a ouvir mais a tua voz, que o Senhor nos ensine mais a dar importância ao teu chamado, dar importância, Senhor Deus, à vontade do Senhor. Que as nossas orações sejam cada vez mais conforme a tua vontade. Dá-nos esta fé, Pai. Dá-nos também
força para cumprirmos a nossa missão, Deus. Tudo que vier à nossa mão para fazer, as tarefas que o Senhor colocar diante de nós, que nós não sejamos negligentes em cumpri-las, mas que o Senhor nos dê, ó Pai, a disposição, a alegria de fazer tudo, ó Pai, sabendo que a partir do momento em que nós nos colocamos nas Tuas mãos, fazemos aquilo que o Senhor Deus nos manda, temos essas muralhas que são derrotadas diante de nós, ó Pai. Fortalece a nossa vida, Deus, e que o Senhor Deus nos venha instruir conforme a Tua santa vontade a cada dia, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.